Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meus irmãos. Aqui iniciamos mais uma semana de oração. Já vamos nos colocando no nosso espaço reservado de oração. Vamos, como já é de costume, separando e reservando o nosso horário, porque na certeza de que vamos conversar com Deus, de que vamos refletir e ouvir a palavra, vamos ter a certeza de que Ele está lá, nos esperando. Então é importante que nós tenhamos sempre esse compromisso. A oração é o alimento, o nosso alimento que nós precisamos todos os dias para nos manter firmes, para enfrentar todos os obstáculos que nós temos. E também alcancemos as graças que tanto desejamos. A graça dessa semana é que eu queira enxergar o reino e viver como cidadão desse reino. Nós vamos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo de 13 a 20. Mas antes de refletir esse Evangelho, eu gostaria de pedir a vocês que já vamos pedindo a Jesus que nos conceda a graça de que toda a nossa ação de oração, todas as nossas intenções, de que todos os nossos pedidos, de que todas as nossas falas seja puramente usada para o seu serviço e para o seu louvor. E que assim nós já vamos iniciando, pegando o Evangelho, refletindo, mas vamos iniciando com a certeza de que este vídeo não é a ferramenta primordial para a nossa oração. O vídeo é só um momento de provocação, um momento de reflexão e um leque para abertura, para aprofundar ainda mais a nossa oração. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Confissão de Pedro. Quando Jesus chegou à região da Cesareia de Filipe, interrogou aos discípulos: quem dizem os homens que é este homem? Responderam: uns que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum outro profeta. Disse-lhes: e vós? Quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro: tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe replicou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi alguém de carne e sangue que te revelou isso, e sim o meu Pai do céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o império da morte não o vencerá. A ti darei as chaves do reino de Deus. O que atares na terra ficará atado no céu. O que desatares na terra ficará desatado no céu. Então lhes ordenou que não dissesse a ninguém que o Messias era ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesse evangelho de hoje, eu percebo o tamanho do amor, do carinho, da estima que Jesus tem para com Pedro. E percebo também o tamanho da intimidade que Pedro tem com Jesus. Ao longo nós vamos reconhecendo que quando Jesus pergunta aos seus discípulos quem é o Filho do Homem, aleatoriamente eles vão dizendo que algumas pessoas dizem que é João, outros que é Elias, outros que é Jeremias, e Pedro não hesitou. Pedro demonstra toda a confiança e credibilidade que tem para com Jesus quando ele diz que ele é o Messias, que ele é o esperado. Nós percebemos que ele tem ali uma intimidade profunda para com Jesus e que algo diferente externa, e até o próprio Jesus afirma que foi o Pai do céu que disse isso a Pedro. E diante dessa certeza de Pedro, que Jesus é o esperado, eu faço uma pergunta:
E você? Que me diz? Quem é Jesus para você? Jesus colocou toda a sua confiança em Pedro. Jesus disse que a ele estava dando a chave de acesso do reino de Deus. Pedro reconhece que Jesus é o Messias, reconhece que ele é ungido, reconhece que ele é enviado e que por ele ser o enviado, por ele ser o Messias, o ungido, nós devemos colocar toda a nossa confiança e toda a nossa esperança nele. Jesus, como nós já sabemos, como nós já aprendemos ao longo da nossa caminhada, Jesus é o reino de Deus. E para nós também é uma pedra. É uma pedra onde nós devemos colocar todo o nosso fundamento, onde nós devemos colocar todo o nosso amor. Ele não pode ser visto simplesmente como um homem qualquer que fez maravilhas por onde passou, que fez milagres, que fez descobertas e pronto. Ele não pode ser visto como um homem simples. Nós precisamos urgentemente, quem ainda não tem isso trabalhado dentro de si, precisa começar a trabalhar. Precisa enxergar que para viver nesse reino, para viver nessa intimidade com Jesus, que é o próprio reino, eu preciso aprender a ter como resposta o exemplo de Pedro, que de dentro externa com toda a confiança, com toda a credibilidade que ele é o Messias. Nós precisamos aprender, assim como Pedro teve um encontro pessoal para com ele, nós também precisamos ter esse encontro pessoal com Jesus. Nós precisamos ter um olhar amoroso, como Pedro teve com Jesus, um olho no olho, o seu momento de intimidade, esse momento de intimidade inexplicável, que só cada ser humano pode saber falar desse momento, é individual, cada um tem a sua intimidade, mas nós precisamos ter isso trabalhado, ver Jesus como uma pedra. Pedro foi visto por Jesus como uma pedra, mas Jesus é a nossa rocha, é a rocha onde ele edifica toda a nossa confiança, onde ele edifica todo o amor que tem por nós, né? Pedro recebeu essa missão de ser rocha, de ser firme, deu a origem a todos os ensinamentos da Igreja Católica, e com essa afirmação de hoje, eu digo a vocês que nós precisamos trazer dentro de nós sempre, todos os dias, questionamentos que servirá de reflexão. Dentre eles, eu me pergunto, eu estou pronta para ser pedra onde Jesus edifica a nossa verdadeira missão? Eu estou pronta para reconhecer que em Jesus eu edifico a minha fé? Vamos fazer a nossa reflexão, meus irmãos. Vamos ler o nosso Evangelho, vamos refletir, vamos mergulhar na palavra para que a gente, nesse mergulhar, reconheça Jesus como uma rocha, como um reino de Deus. E que a partir do momento que eu vá reconhecendo, eu vá encontrando essa fé que não pode ser morta, que não pode adormecer. Essa fé precisa ser viva, precisa ser chama, que venha de dentro. Né? Façamos as nossas reflexões no momento da nossa leitura, que eu pegue o Evangelho para fazer a nossa leitura. Aquilo que vier como indagação, que vier como questionamento, anote tudo que de diferente que você descobriu naquele momento, tome nota. Vocês têm como embasamento também para a leitura dessa semana o Salmo 137 e 138. Nunca esqueça, meus irmãos, Jesus é uma rocha que nos deu a oportunidade, que nos presenteou, morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para estar conosco todos os dias. E nessa certeza de que Pedro, assim como Pedro foi a pedra para a construção do reino de Deus, para a construção dos ensinamentos da igreja, eu preciso ser pedra,
Eu preciso me reconhecer enquanto pedra para que Jesus deposite em mim toda a credibilidade que Ele precisa para espalhar pelo mundo os seus mistérios, os seus milagres, os seus prodígios. Que amemos Jesus a cada dia, a cada respirar, a cada segundo de nossas vidas. Nós coloquemos Ele como o centro de tudo que nós necessitamos para respirar. Fiquem com Deus, contemple todas as orações, lendo, revendo, faça uso da palavra para a sua experiência pessoal para com Ele. Fique em paz, até o nosso próximo momento, se Deus quiser, e continuemos firmes na fé, tendo Jesus como a nossa rocha, a nossa proteção.